Olá, nosso encontro de hoje é um encontro diferenciado. Eu quero falar a respeito de João 11, que trata da passagem da ressurreição de Lázaro. E eu já vou diretamente para o assunto e gostaria de, com vocês, nós analisarmos um pouco do conteúdo, do que traz de lição para a gente. Então vai lá no livro de João, capítulo 11, aqui trata da ressurreição de Lázaro, e nós vamos nós vamos traduzir a fala dos personagens no seguinte sentido, no que eu consegui visualizar espiritualmente falando. Então lá o conteúdo diz o seguinte, que Lázaro e suas irmãs, eles tinham um estreito relacionamento social, naturalmente, com Jesus homem. Mas estando aquele tomado por enfermidade, mas tamanha era a ligação que Maria tinha com Jesus que ela chegou até a enxugar os pés com os próprios cabelos. A lição é a seguinte: a intimidade, ela nem sempre resulta em confiança. Mas por que eu estou falando isso? Nós vamos ver mais na frente. Para que Maria deixasse Jesus, o grande amigo da família, a par do óbito, foi necessária a intervenção de outras pessoas nesse sentido. Maria pediu para alguém lá avisar Jesus. Ela não teve a iniciativa de dirigir-se logo ao mestre em busca da ajuda. Então, a lição é a seguinte: mesmo nós sendo íntimos de Deus, há ocasiões nas quais é mistério que nós sejamos sacudidos por alguém ou por alguma coisa, para lembrarmos que Deus pode nos socorrer. Entretanto, o ideal é estarmos atentos, nos antecipando em buscá-lo. A gente normalmente, se está com problema, ora por mim, mas a gente mesmo às vezes não tem nem coragem de orar. Quanto antes tratarmos com Deus, em tese sofremos menos. Respeitadas as imposições divinas, é claro. Quando Deus quer que nós passemos por certas coisas, nós vamos passar. Mas o importante é nós procurarmos a Deus, independente de qualquer outra pessoa. Senão a gente começa a ter aqueles intermediários e a ligação entre Deus e o homem é Jesus. 3. Embora Jesus tenha alertado que aquela enfermidade não era para a morte de Lázaro, embora ele amasse a família de modo que mereceu o destaque, sua reação não foi imediata. Jesus recebeu a notícia, então ele permaneceu onde ele estava. Ele ficou inerte um tempo de 2 dias, onde se encontrava. Está lá no versículo 3 a 6. Então a lição é a seguinte: Deus nos mostra sempre que pode tudo. Entretanto, a resposta de Deus, ela é no momento em que Ele deseja, e não nós. Nesse sentido, Ele em tudo tem propósito. Então, está dizendo lá, o propósito é para a glória de Deus. Então, tudo tem propósito. Aparentemente, Jesus cita de um modo antagônico, ou seja, de dois em opostos, a luz solar da noite. Humanamente, poderíamos até pensar que se referia ao movimento que se ele trata lá se eu estiver lá na cidade de Judéia durante o dia, eu não vou ser observado, mas se eu for à noite, eu vou tropeçar. Mas é bem verdade que há um ponto aí que a gente precisa observar, a gente tem que ter noção de olhar com os olhos espirituais a lição que Jesus queria dar. Então, durante o dia, sim, se confundiria com a multidão, ao passo que, se na excelente noite, facilmente seria observado pelos seus algozes, quem estava perseguindo ele. Mas a lição é a seguinte: em que pese haver coerência nesse raciocínio, Jesus falava de modo adverso, dizia que estar trilhando em caminhos de luz, ele não tropeça, e andar nas trevas, que é a ausência de luz, então a gente tropeça. Então há aí uma aparente antinomia de valores. Então devemos procurar
discernir as colocações terrenas das espirituais. Neste modelo de discurso de Jesus, às vezes não era bem perceptível, nem a Maria nem aos discípulos, como vemos nos versos seguintes, quando Jesus fala aos discípulos e a Maria, às vezes eles não percebem que Jesus quer falar com ele. Jesus às vezes fala contigo e você não está percebendo. Jesus refere-se à morte como sono e esclarece a conotação por ele utilizada no versículo 14. Então a lição é a seguinte: devemos estar atentos às nuances espirituais, que corroboram o que eu falei anteriormente, mas Deus está sempre alerta a nos esclarecer seus mistérios, quando nos cabe sabê-los. Jesus fala em folgar, que denota estar descansado. Na lição, tudo tem propósito. E neste modelo de discurso de Jesus, a calma apresentada seria para edificar não só aqueles que estavam envolvidos no episódio do óbito de Lázaro, mas também a finalidade era de mostrar o poder sobre a própria morte, pois, como ele havia dito, a morte era para a glória de Deus e edificação de todos os que estavam envolvidos, até mesmo os discípulos. Que interessante, né? Os discípulos também tinham que saber disso. A distância a ser percorrida, segundo os estudos entre Betânia e Jerusalém, era aproximadamente 2.300 metros. Lição: sempre temos uma caminhada para ver a ação de Deus, às vezes curta, média ou longa. A intenção do consolo dos judeus para com a família enlutada, entendemos serem bem intencionados, mas as Escrituras nos acenam que suas convicções eram divergentes do propósito de Jesus. Os judeus naquela época, eles tinham direções diversas de Jesus. Em que pese o texto não mencionar bons conhecimentos sobre a característica daquele povo naquela época com relação a Jesus, nos permitem apontar isso. Então eles, na verdade, não esperavam um milagre. Talvez uma palavra do tipo, no grande dia você verá, ou coisa do tipo. A lição é a seguinte: mesmo que pessoas bem intencionadas se prontifiquem a nos ajudar, temos que saber separar as coisas. Podemos escutar tudo, mas separar o que edifica e o que não edifica, retendo apenas o que nos é direcionado aos propósitos de Deus. Está no versículo 19. Marta somente saiu ao encontro de Jesus ao vê-lo fisicamente. Maria nem isso fez. Por vezes pedimos que pessoas intercedam por nós, não se movendo de onde estamos, como eu já havia falado. Mas Deus honra a sua palavra, ele acaba por aproximar-se. Porém, o ideal é que nós nos aproximemos dele, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Mas há pessoas que, mesmo na frente do óbvio, permanecem inertes. Ocorreu que Maria estava conformada com aquela situação. Ela estava conformada. Não se atinha que Jesus podia fazer tanto de longe quanto de perto. Vai lá no verso 21. Maria denota apenas procurar um conforto momentâneo. Ela não cria que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Tanto que ela faz o seguinte, quando Jesus fala, não, vamos lá, ela fala assim, não, já faz 3 dias. Ela queria só um conforto. E muitas vezes a gente quer só um conforto de Deus. A gente não quer que Deus faça alguma coisa na vida da gente. A gente às vezes está conformado com a situação. E nós não podemos nos conformar com este mundo. Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. Lição: Jesus mostra que seu propósito é bem maior que a vida terrena, embora valorize a vida terrena. Versículo 25 a 27. Jesus chama Maria em particular. Então, nem tudo podemos divulgar aos 4 cantos. Há coisas que são entre nós e Deus. Versículos 28 e 29. A atitude dos judeus confirma que estavam conformados com a situação morte, e o senso comum nos leva a crer que suas intenções eram aparentemente boas. Há momentos que somos vencidos pelas circunstâncias. Devemos levantar e ir ao encontro de Deus, seja qual for a realidade, boa ou ruim. Temos que estar sempre indo ao encontro de Deus, encarando dificuldade e apresentando a Ele as nossas súplicas e necessidades. Jesus pergunta onde Lázaro estava. Ele sabia,
Mas há certas coisas que Ele quer que nós mostremos a Ele. Algum problema na vida da gente, alguma dificuldade, embora Ele conheça. Então a lição é a seguinte: devemos mostrar cada canto de nossa vida a Deus, dizer o que amamos, que carecemos de sua misericórdia, confessar nossos pecados e nossas dificuldades. Jesus chorou. Ele, como homem, sabe de todas as nossas aflições e sentimentos. A lição é: mostre seus sentimentos a Deus, derrame-se diante dele. Há momentos, não todos, que o silêncio fala tudo e uma lágrima fala muito. Jesus é visto por muitos como um omisso, às vezes até pela gente. Por que Jesus não faz isso? No caso, deixando que Lázaro morresse. Lição: há momentos que sabemos que Deus pode fazer tudo, mas não sabemos esperar a hora certa por Ele determinada, que é o versículo 37. O sepulcro é fechado com uma pedra. Lição: por vezes, coisas que nos parecem impossíveis, acabamos por colocar uma grande pedra a fim de lacrar algo no túmulo. Mas sempre estará lá. Versículo 38. Jesus determina a retirada da pedra. Marta resiste. Já se passou 4 dias. A lição aqui: queremos ver o impossível, mas quando temos que dar um passo de fé, limitamos o poder de Deus. Jesus poderia dar ordem para que a pedra saísse do lugar, mas aquilo que cabe ao homem, Deus não faz. Versículos 39. Jesus fala da glória de Deus. Lição: a glória de Deus não se limita em sua grande majestade e poder, mas abrange muito mais, desde que deixemos que socorra. Versículo 40. A pedra é retirada. Preste bem atenção nisso. Mas Lázaro permanece morto. Mesmo fazendo a nossa parte, às vezes nos deparamos com um cenário funesto, gelado e sem vida. Versículo 41. Jesus dá prova do seu poder quando você faz a sua parte. Deus deseja manifestar-se em nossa vida, a fim de que sejamos testemunhas vivas a seu respeito. Versículo 42. Então Jesus dá ordem ao que não tem vida. Lázaro recebeu a bênção sem pedir. Lição: não devemos nos influenciar pelas circunstâncias. Deus tem todo o poder, inclusive sobre a morte de terror. Ele cuida de nós quando às vezes estamos inertes e sem vidas. Versículo 43. Para finalizar, ao sair, Lázaro sai, mas está preso por faixas. Jesus determina que sejam retiradas. Mais uma vez, algumas amarras nos impedem de caminhar, mesmo o milagre tendo ocorrido em nossa vida. Mas existem amarras que não cabem a Deus desatar, mas sim ao homem numa atitude de fé. Versículo 44. E, por fim, o óbito deixou a família com sua casa repleta de visitas. As situações difíceis também são usadas para que, por meio de nossas vidas, nós possamos dar testemunhos. Deus seja aceito na vida daqueles que nos cercam. Contra fatos não há argumentos. Vamos pensar bem nisso.